Opa, já estamos testando nosso delay, nossas entrevistas com personalidades e pessoas atuantes no agronegócio. Enquanto o pastor vai botar o microfone dele, chuva, olha essa entrevista aqui, eu vou dizer pra vocês, rapaz, é sobrenatural o negócio, olha aí, né? Estamos aqui recebendo a visita em Xanxerê do pastor Evandro, né? É a igreja Gideões Missionários. Acertei, pastor, enquanto que eu boto aqui? Meio sobrenatural nossa entrevista, o que tu acha? É? Pois é. 3 vezes que eu já estou para marcar com o pastor Evandro e chove. E olha, rapaz, é coisa séria. Estamos aqui no Cantinho da Fruta, né? Que até para nós lá no estúdio. E até o pessoal começou a dedetizar. Faz 3, 4 vezes que é para nós fazer essa matéria, né, pastor? Isso. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Mas agora sai com vento e ventanias, pode chover, que nós vamos fazer essa live ao vivo aqui. E você é nosso convidado aí para conhecer aí o trabalho aí do pastor Evandro. Isso, Evandro? Isso. Faxinal dos Guedes? Faxinal dos Guedes, ali em frente ao 4 Rodas Veículos, estamos com a igreja localizada ali. Ah, é? Bacana. Mandar um abraço ao Edemir José e também o Amauri Pereira, né, que são de lá, né? Isso. Contar um pouco a tua história, Evandro, até para nós começar a nossa entrevista. Eu sempre falo em religião, trago pessoas relevantes. Faxinal é uma cidade importante e o trabalho do Evandro lá também, Faxinal dos Guedes, é muito importante aí. Como é que tu entrou, um chamado, até explica aí para nossa audiência, como é que tu entrou aí nesse mundo evangélico, pastor e tal. Quero contar o meu testemunho, Eu né? quero isso mesmo. Isso, a gente vai contar um testemunho de Como é que aconteceu? Vida. Para você que está ouvindo, o testemunho é uma experiência de vida e morte. Vida e morte, Isso. Experiência que Deus permitiu para mim, é? naquele mundo pecaminoso que eu vivia. Então o Senhor me resgatou de lá com mão forte e me deu essa experiência. Mas o meu chamado foi quando ainda eu era criança. Quando eu ainda era criança, com 9 anos de idade, eu vim para a igreja, aceitei Jesus. Aceitei Jesus, permaneci dos 9 aos 14, 15 anos ali na igreja. Teus pais eram de igreja também? Não. Não, igreja evangélica não. Nós éramos todos da igreja católica. Então a gente veio para esse ministério evangélico, enfim. Sim. Aí o que acontece? Dos 15 anos de idade aos 20, eu me desviei. Aí fiz tudo que uma pessoa possa imaginar de coisas erradas, né? A pessoa, e queira ou não queira, tu é um cara mesmo, podia ser modelo, né? Tu tem uma fatiota mesmo, uma boa expressão. Então, concorda? Também tem isso. Tem tudo isso para nós falar. Um cara novo, então, e vivia... Quer dizer, novo, festa, tabuleirada. Isso. Tudo que não agrada a Deus. Sim, na verdade, ali é a fase do ser humano de conhecer coisas, né? Quantos anos tu tinha mais ou menos ali? Eu tinha isso foi dos 15 aos 20 anos de idade, eu mergulhei no mundo de pecado, né? Tudo que imaginar de pecados a gente cometeu, né? A única coisa que eu não fiz foi matar alguém, né? Sim. Mas andava envolvido. Não andava envolvido, tipo assim, não teve oportunidades, mas não deu certo, como eu também tive. Pode ficar à vontade, turma, aí, estamos filmando, tive não tem problema. Livramentos de Deus também, né? Tipo assim, de tentar me atirar e eu não morri, mas isso é tudo um plano, um projeto de Deus na vida do ser humano. Né? Isso tu morava onde? Morava em Faxinal mesmo. Faxinal? Faxinal. E daí tu foi também para Balneário Camboriú ou não? Eu fui depois de um tempo, fui um bom tempo para lá. Então, aí eu casei, né? Tipo assim... Mas casou, mas continuava ainda na festa? Não, aí eu casei, fui para a igreja, casei e disse, não, agora eu vou mudar de vida, vou dar, tipo assim... Conselho não te dava, Evandro? Não. Tipo assim, conselho bom às vezes é pouco, às vezes é mais... conselho para o mau caminho, né? E tu não era religioso coisa nenhuma nessa época? Não, levar para a igreja. Fugia da igreja, tipo aquele que falar igreja, pelo amor de Deus. Eu fugia, tipo ia lá na igreja, na verdade, pegar a bênção para ir fazer as coisas erradas. Tu vê que coisa, né? Então, tipo assim, eu disse, não, agora eu vou casar, a mulher engravidou ali, eu disse, vou casar, cuidar da minha família. E no dia do meu casamento parece uma coisa, né? Tu estava falando que já marquei essa entrevista várias vezes. É verdade. Nossa, não saía. Então no dia do meu casamento aí eu caí. Ah, é? Caí de moto, quebrei o pé, fui parar no hospital. Antes fui para a delegacia. Aí deu um temporal, descobriu a casa da sogra que nós morávamos, pedreira, tudo isso no dia do meu casamento. Então eu disse para minha esposa, disse, nós vamos ser muito felizes ou vamos se lascar na vida, porque era muita, sabe?
Coisa aconteceu no mesmo dia. Muito, no mesmo dia tudo ali. Olha que aprovação, hein? Aí quebrei o pé, infeccionou, não tinha dinheiro para fazer cirurgia naquela época lá, isso há 28 anos atrás, mais ou menos, aí passado, né? Eu não tinha dinheiro para fazer cirurgia e o médico disse para mim, ó, vou te dar uma semana, se não conseguir o dinheiro, vamos me engessar, vai ficar torto o pé do tipo que tá, não tem o que se fazer. Mas graças a Deus, aquela vez, tinha uma secretária ali e tal, entraram em conversa e, pela bondade de Deus, consegui fazer a cirurgia. Mas como ficou uma semana, então infeccionou meu pé. Infeccionou muito meu pé e eu comecei a zombar de Deus naquele momento. Sério? Né? Por que eu estava passando tudo aquilo, mas não reconhecia que era erros meus. Eu estava passando as consequências da minha vida mesmo. Entende? Começou a questionar. Isso, comecei a questionar e duvidar de Deus. Então o que acontece? Como eu não tinha nada, dormia na cama de solteiro com minha esposa, e ela grávida, eu com aquela bota de gesso, nós numa cama de solteiro, então a gente tinha que dormir no chão. Olha só, no chão da casa. Isso aonde, em Faxinal? Isso, em Faxinal. Eu morava tipo, de inquilino na casa do meu pai. Então a gente dormia no chão e eu naquele momento ali de ignorância, porque como eu te disse, a pessoa vai se afastando de Deus a um ponto que você não acredita mais em nada e você chega ao ponto de zombar de Deus. E eu zombei de Deus naquele momento, eu disse que Deus não existia e nem demônio existia, entende? Que aconteceu tudo isso. E daí eu deitado ali no chão, quando eu falei aquilo, Deus permitiu para mim essa experiência que eu vou contar, de vida e morte, que a morte veio e me tocou. Coisa, né? Eu vi a morte, tipo, aos meus pés ali, eu estava deitado no chão. Não, a minha esposa dormindo e eu ali acordado pensando. Sim. Quando melhorasse do meu pé, eu ia voltar a fazer as coisas erradas, tipo assim, muitas vezes pior, né? Eu disse, eu casei, era para dar tudo certo, deu tudo errado. Então eu vou ter que fazer as coisas erradas que vai dar certo, né? Tipo assim, vou ficar de boa, né? Sim, entendi. Mas é assim, quando a gente vem para Deus, sempre tem as lutas, as batalhas, os problemas, as dificuldades da vida, isso. Daí, eu ali, no quarto escuro, orando, falando com Deus ali, questionando Deus. E eu disse, agora eu vou dormir, não quero mais saber disso, não quero mais saber de nada, né? Como é que tá, amigo? Tudo bem? É isso aí. Estamos gravando aí ao vivo aqui no Cantinho da Fruta, né? Sim, claro. Um abraço aí pro amigo aí. É isso aí. E daí, o que acontece? Eu questionei Deus naquele momento. Eu disse, Deus não existe, demônio não existe, não vai... Tu começou a questionar. Disse, quando eu melhorar do meu pé aqui, eu vou fazer tal coisa errada assim, pensando comigo, né? E disse, agora eu vou dormir e só vou falar com Deus, vou numa igreja quando eu melhorar do meu pé. Tipo assim, se achando o cara. Né? Achando o cara, mas é assim, Deus, por sua misericórdia, nos popa. Mas o demônio, diz a Bíblia, que ele ruge como um leão para nos tragar vivo. Então, quando eu me afastei de Deus, o demônio disse, não, então se ele não quer mais o Senhor, eu quero. Olha só, né? Então, o que acontece? Ele mandou a morte me buscar. As pessoas podem pensar, foi um sonho. Não. Quando a pessoa se afasta de Deus, quando ela se afasta de Deus, assim, o que acontece? Deus começa a dar avisos para a pessoa. Ele te dá um aviso que tu leva um tiro, uma facada, você cai, um cara te bate, alguma coisa que acontece que você morre, mas no sonho tu se acorda. Ufa, não foi dessa vez, né? Verdade. Aí quando chega pro último mesmo, que tu tá de mais longe de Deus, vem os pesadelos, uns demoninhos que vem, tipo um bonequinho de cera, pula nas tuas peles e vem te sufocando e você grita, esperneia, daqui um pouco você acorda também, né? Só que aquilo foi diferente. Eu pedi quem que ela era, ela disse, eu sou a morte. Que coisa, e vim te buscar. E eu disse não. Mas quando eu disse não, ela me tocou nos meus pés, me correu como se fosse um gelo. E eu estava muito doído meu pé, estava infeccionado, sabe? Tipo, eu tinha que fazer injeção nas minhas pernas para passar a dor. Tu viu que coisa, né? Tu estava casado já. Isso. Logo nos 15 dias ali que nós tínhamos casado. Aí o que acontece? Aquela dor passou e eles foram embora. Aí o que diz a Bíblia? A Bíblia diz o quê? Se você é de Deus... Tudo bem, como é que está? Estamos ao vivo aqui. Isso aí é... Sim. A minha, para tirar ali. Vai conversando ali. Que eu vou dar a chave lá no carro, isso? Não. Aqui é tudo ao vivo. Aqui estamos ao vivo. Ele vai conversando, eu já tiro a chave já. Vai continuando aí conversando. E daí... Aí... O que aconteceu? Os demônios
pastor? É assim, né? A gente Ao fala, vivo é assim mesmo. é a entrevista mais que vai dar mais hype é a mais complicada. Tu viu que sempre tem coisa atrapalhando. Sim. Eu acredito nisso que o senhor falou. E voltando ali, vocês viram como é que é? Quem acompanhou desde o começo, essa entrevista era para 4, 5 vezes. Não deu certo, é ventania, é temporal, parece que sempre alguma coisa, né? É tudo. E falando em que tu era envolvido em bebida, passando pessoas também comprando bebida. Então, para entender, então, Evandro, para nós voltar ao raciocínio. Então, uma turma que está assistindo nós, quando tu disse que o diabo quis falar contigo, tu estava embriagado, bêbado? Não, estava são. Ah, tu estava são? Sãozinho em casa, não tinha tomado nada, só com muita dor, entende? Aham. Então ela me tocou e foi embora e veio mais 2 demônios, que é o que diz a Bíblia. Se Sim. você é de Deus, quando a gente morre, os anjos vão te levar ao paraíso. Se você não pertence ao reino dos céus, os demônios vão vir e vão te levar ao abismo para o teu espírito não ficar vagando. Aham. Entende? Então, como eu não tinha mais parte com Deus, que eu rejeitei ele, os demônios vieram. E me pegaram assim, me levantaram assim no quarto escuro, eu olhei para trás aqui, eu vi minha esposa ali, deitada, quando ela estava grávida, com a barriga assim normal, e eu ali no quarto, meu corpo branco. E a tua mulher também viu? Mas ela não, viu? ela ficou dormindo. Daí tu ela... não entrou em pânico? Imagina que ia ver uma coisa dessa. Isso não é Daí, natural. tipo, quando a morte me tocou, que o meu espírito saiu do corpo, acabou, né? Era de madrugada? Era de madrugada. Não sei quanto tempo demorou isso, não sei quanto tempo. Só foi uma experiência que Deus me deu de vida e morte para mim entender que é Ele que manda. É? Daí o que acontece? Quando eu fiquei em pé no quarto e olhei, os espíritos maus, demônios falaram, chama eles, chama ela. Eu comecei a chamar, passava a mão nela assim, não sentia nada. Que coisa, chamava, tipo assim, era uma casa que meu pai morava de madeira pequena. Então tinha o meu quarto, das minhas irmãs e o do pai. Eu comecei a gritar por elas também não. E tudo tem um tempo. Então eles falaram, deu teu tempo, nós vamos te levar. Então quando eles me agarraram aqui, a gente começou a furar a parede, que furamos o forro, a parede da casa em espírito, a gente subiu fora, eles se transformaram nos verdadeiros demônios. Mas que coisa, hein? Nós, na garra deles, não somos nada. A Bíblia mesmo diz que... Mas em forma de vulto, para me entender, pastor? Não, espíritos, demônios. Isso. Mas tu via? Isso, eu via tudo. Tua mulher não viu, só não, tu? Só eu. Eu saí, vi a casa que nós estávamos, tudo. Quando a gente saiu fora, eles se transformaram nos verdadeiros demônios. Eu, na garra deles, era como se fosse um passarinho. Que coisa, cara. Eles batiam a asa, aqueles morcegos batiam a asa, aqueles demônios, assim... A gente voava uma cidade. Eu não sei quanto tempo demorou. Tem pessoas que, de repente, vão duvidar dessa história que tu está contando ou não? Não, mas isso é normal. É normal, porque a pessoa só vai cair nessa realidade como eu caí quando chegar o momento dela. Então a gente só está dando uma advertência para quando chegar lá não acontecer isso. Que os anjos venham buscar. E como eu espero isso. Sim. Entende? Quando chegar meu dia novamente, que os anjos venham me buscar. Então a gente voou muito tempo a gente ficou voando ali, não sei quanto tempo demorou. Eu só sei que nós passávamos em cima dos prédios muito altos, os carros lá embaixo era como se fosse um copo de água, uma garrafinha assim. E lá em cima, as pessoas lá na calçada eram pequenas, e eu grito desesperado. Sim. Desde o momento que eu saí do corpo, e saí para cima da minha casa ali, que eu olhei a casa e vi, e eles começaram a me levar, fiquei desesperado, clamando a Deus por misericórdia. E a gente foi. Eu desconfio, posso dizer também que tenho certeza que o abismo onde são presas as almas para o grande julgamento é nas profundezas do mar. Porque eu não conhecia mar, entende? Eu não conhecia mar. Sim. E em 2013, 2014, por aí, eu fui para Balneário, trabalhei lá na FG Empreendimentos, nós trabalhava no prédio Milênio ali bem na Avenida da Praia. Sim. Um prédio de 44 lajes lá, entende? Então eu olhava assim, aquele mar não tem fim, né? É muito gigante. Mas até então eu nunca tinha visto o mar, nunca tinha conhecido o mar. Sim, pra tu ver. E naquela visão, à noite que a gente ia, quando acabou as luzes, naquela escuridão, aqui para nós é como você olhar uma lavoura. Você olha uma lavoura, você vê o céu e a lavoura, né? A gente entrou naquela escuridão. Eu olhava assim, eles me levando, eu não via mais luz nenhuma. Quando chegou lá na frente, eles mandaram abrir o abismo. Mandaram abrir o abismo e eu vi. Do alto, aquela multidão, imensidão de espíritos, almas presas lá no abismo. Que
coisa, né? Grito desesperador como o meu, mas um grito desesperador não de quando eu perdi meu pai, não de quando você chora por um pai, por um irmão, por um filho, por um tio, não, não. É grito da alma, do desespero da alma que você vê que não tem mais o que fazer, entende? Coisa, né? E aquelas vidas gritavam, umas que queriam sair, outros que não era para mim chegar lá, que iam sofrer como elas, entende? E aqueles demônios indo. Então eu fiz o último pedido para Deus. Porque enquanto nós temos vida, ainda é um tempo de nós pedir a Deus. Clamar a Deus como o ladrão da cruz clamou a Jesus. Pediu, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda há, enquanto a vida há tempo. Então quando eu vi tudo aquilo, eu fechei meus olhos e disse: Deus, o inferno estou vendo na minha frente. Agora eu sei que existe o inferno de verdade, mas se o Senhor existe mesmo, então se mostra para mim antes de eu entrar no inferno. Não me deixa eu te ver de lá, porque lá tem alguém que clamava para sair de lá e clamava para aquele homem Lázaro vir avisar os irmãos dele na terra, e o Senhor disse: não, lá já tem quem avisa. E nós que temos uma experiência de vida, estamos para avisar as pessoas para não chegar lá, porque depois que chegou lá não tem mais volta. Não tem mais volta, né? Tem mais volta, entende? Então quando... É justiça, é justiça, né? Então quando eu fui para entrar naquele lugar, eu fechei meus olhos e clamei, disse: Deus, pela última vez eu te peço, me perdoa. E se o Senhor existe, se mostra para mim. E se o Senhor me der uma oportunidade para mim falar para uma pessoa, 2, 3, 10, quantos o Senhor me der? Como hoje o Senhor está abrindo essa grande oportunidade para mim falar para muitas pessoas que vão ouvir, entende? Então eu disse, eu quero voltar e quero falar para as pessoas que o inferno existe, que Deus existe, que o Senhor é misericordioso, mas se mostra para mim. E se o Senhor não deixar eu voltar, então se mostra para mim te ver. Deus. E fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, uma sensação de alguém pegar, digamos assim, o Senhor no quarto escuro, a luz acesa. O Senhor vai olhar para a lâmpada, vai dar mal um reflexo, né? Sim. Vai te tirar e você olhar para o sol do meio-dia. É? Vai dar aquela claridão. Entendeu? Com os olhos fechados, eu olhei para o sol do meio-dia, como se estivesse olhando para o sol do meio-dia com os olhos fechados, assim, ó. Clareou assim. E aqueles demônios que iam comigo gritaram que eu não conseguia mais ir. E eu, como era muito forte aquela luz, eu com os olhos fechados, eu abri. Quando eu abri, eu vi. É como você assistir um show dos famosos, aí agora em Balneário teve ali aquela multidão assim que aparece na tela, falta a tela para você ver. Aquela multidão de vidas estão presas no abismo lá. Que coisa, que eu abri meus olhos assim, que eu vi, que eu olhei para o céu, eu vi aquele céu azul e uma mão vinha, saiu do céu até aqui assim, nessa direção. Essa parte aqui era um branco lindo assim, que veio na minha direção, e eu olhei para o lado assim, que eu vi aqueles demônios assim, agarrados em mim. É o que diz a Bíblia, que se não é misericórdia do Senhor, Ele traga nós vivos. Pode ser, olha, pode ser o cara mais bandido do mundo, pode ser quem for. Se ele vê um demônio daquele, ele corre, acha uma boca de lobo e se joga dentro. Isso é muito terrível. Você que está chegando agora, estamos aqui falando aqui com o pastor Evandro, aqui no cantinho da firma. Um abraço ao Belo, né? Foi buscar melancia, o Belo, ele é a esposa, né? Evandro, a tua história é surpreendente, pastor, né? Até uma coisa... na opinião do senhor, porque é difícil acontecer isso com o ser humano, todo mundo tem esse contato. Está contando uma história sobrenatural, né? Que poucos tiveram, que tu viu, né? Poucas pessoas tiveram a oportunidade de contar, né? Mas isso é o que acontece com todo ser humano, quando, digamos assim, parou o fôlego de vida, morreu. As pessoas vão começar a chorar ao redor, falar, enfim, fazer todo aquele caminhamento para o cemitério. Mas quando a pessoa morreu, os demônios ou os anjos já tiraram o espírito dele do corpo e já levaram para o céu ou para o abismo. Né? Porque o que faz nós falar, faz nós seres falantes, é o Espírito de Deus que se move em nós. Verdade. Porque se nós não tivesse o Espírito, é o Espírito de Deus que faz nós olhar lá no espelho e se arrumar, aqui, né? Entende? Então o que acontece? Aí quando eu vi aquilo e aquela mão poderosa veio na minha direção, aqueles demônios terríveis foram tragados naquele abismo. Eles disseram que eu não conseguiam mais isso, e uma voz áspera e brava debaixo lá, do próprio Satanás, ele disse: tragam ele, se vocês não chegar com ele aqui, eu vou oprimir vocês. Que coisa! E eles gritaram e me jogaram alto, como se jogar um passarinho para cima, alguma coisa assim, eu fui alto. E eles foram naquele lugar que estava todas aquelas espíritos presos e se fechou, ficou, por isso que eu te falei, um mar azul naquela visão que eu estava, ficou azulzinho, um mar azul assim. Quando eu pensei que eu ia cair junto com eles, eu já estava naquela mão,
Mas eu naquela mão era um pinguinho de caneta, Sim. aquela mão tão grande que eu não enxergava mais mar, não enxergava mais nada, só enxergava aquela mão. E aquela mão tão poderosa, você está perto daquela mão, por isso que a Bíblia fala, quem vai para o céu não lembra mais de nada. Não lembra mais de nada. É? Mas quem vai para o inferno, ele lembra. Ele lembra. Ele lembra porque, se veja bem, o pobre que estava no céu, Lázaro, ele não queria mais voltar na terra. Agora, aquele que estava no inferno, ele queria que Lázaro viesse na terra avisar os irmãos dele para não ir em lugar de sofrimento com ele. Verdade. Entende? Então, o que acontece? Aí, quando eu estava naquela mão, imagine todo mundo que te ama. Todo mundo que ama você. É. Te abraçar, te beijar, dizer que você é o cara, que todo mundo está do teu lado. É. A gente já fica... Ficar super-herói, né? Aquela mão é 1000 vezes melhor você estar naquela mão Uma poderosa. segurança tremenda. E aquela mão veio e me soltou da altura de um prédio, eu caí, mas não senti nada. Já me prostrei de joelhos, porque a Bíblia fala, depois, claro, depois a gente começou a estudar a Bíblia, fizemos... Para tentar entender, isso, né? teologia, mestrado em teologia e tal, a gente foi estudando para conhecer a palavra do Senhor. Depois eu fui descobrindo isso, antes eu não tinha conhecimento da palavra do Senhor. Então, o que acontece? Quando eu caí, eu me prostrei, porque a Bíblia diz assim, todos que chegam na presença do Senhor, quando você morre e você chega na presença do Senhor, você é obrigado a dobrar teus joelhos e confessar que Ele é o Deus. E a tua esposa estava junto e via também? Não, ou não? minha esposa ficou para trás. E depois que tu... eu. depois que tu contou com ela tudo isso. E só eu. Daí a gente foi, quando eu caí de joelhos, aquela mão se fechou no céu. E eu disse para ele, Senhor, o que eu faço para ir morar contigo no céu? Me leva a morar contigo. Mas como que eu ia ir, que eu era o pior dos pecadores? Como que eu ia ir? Porque é uma separação, Sim. né? Tu mesmo Aqui diz, na- mas eu não mereço e tal, né? Aqui na Terra é o tempo que Deus nos dá, de 120 anos. Antes do dilúvio era 1000, depois Deus reduziu para 120, o máximo. 120, yes. Mas chega a 70, 80, 90 em fado e canseira. Então o que a Bíblia diz assim, ó? Que esse é o tempo de nós se preparar, né? Esse é o tempo de nós se preparar para escolher Deus ou não. Aham, Então como que eu ia isso? Eu estava fazendo tudo errado. entendi. E daí o Senhor não falou comigo, Deus, Senhor, o que eu faço então para ir morar no céu? A voz mais meiga e suave que eu vi na minha vida até hoje foi aquela, disse para mim assim, você sabe o caminho que você tem que seguir. É o que a Bíblia diz. Jesus fala, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o velho eu, quem você é, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Uma nova criatura. Isso. Daí eu disse, tá bom, Senhor, fiquei ali e Deus disse, mas Senhor, se o Senhor não me levar para o céu, vai abrir esse mar, os demônios vão sair e vão me carregar. Aí o que acontece? Veio como se fosse um vento no mar, assim, uma brisa e me bateu no peito. Quando me bateu no peito, é como acender a luz, porque a Bíblia diz que os anjos andam na velocidade da luz. Quando bateu no meu peito, eu já estava dentro do meu quarto novamente, de onde os demônios me tiraram. Que coisa, né? Eu estava ali, que eu olhei para trás assim, eu vi o meu corpo, o corpo da minha esposa, mas eu para mim já não tinha mais sentido nenhum. Eu não queria mais aquela vida, entende? E eu disse, não, eu não quero mais essa vida, que saltar para fora pela parede, fazer força para ir, meu espírito fugir do meu corpo e da realidade da vida, mas aquela pressão veio e me jogou no corpo. Quando eu entrei no corpo, eu me acordei. E daí, Gelado como um picolé. e a tua esposa? Daí apavorou minha também? esposa se assustou, né? Porque eu bati aquela bota de gesso no chão ali, Sim. no chão de madeira, nos casos era de madeira. E ela se acordou. Então ela correu, pegou um agasalho, uma coberta e me cobriu. Mas era novembro para dezembro, um calor e eu gelado. Aí ela me cobriu, eu disse, não, eu preciso procurar Deus, eu preciso ir à igreja, eu preciso fazer um propósito com Deus, aceitar Jesus novamente, Então, me virou verdade ali. reconciliar. Isso, é verdade. Eu preciso me reconciliar para me fugir desse mal. Então, fui para a igreja, fiz um propósito com Deus, aceitei Jesus. Até depois, se você me permitir, vou dizer uns versículos bíblicos aqui para a pessoa ver em casa. Mandar abraço aí, nossa audiência aumentou. Um abraço ao Gilmar Colelo, que está aqui no Chega News. Essa matéria também é a nível nacional no YouTube. A gente vai ter cortes no TikTok. Coisa sobrenatural aconteceu contigo, hein? Então, e aí eu fui para a igreja, sabe? Fui para a igreja, mas eu fiquei praticamente até melhorar do meu pé, uns 40 e poucos dias de noite, que eu ia dormir e eu tinha medo. Disse, não. Eu dormia, tipo assim, ficava a noite inteira acordado, só dormia quando acabavam minhas forças no outro dia. Porque eu pensava, eu vou dormir, a morte vem me buscar. Ah, tomar, Fiquei traumatizado mais de 40 dias. Então não dormia ou não? Não, fiquei mais de 40 dias. Que E daí história, fui para a hein, igreja, Fui para a igreja, Deus me abençoou, comecei a ganhar muito dinheiro nas empreitadas, que eu era empreiteiro, trabalhava de mestre de obras, assim, comecei a ganhar muito dinheiro.
E quando comecei a ganhar muito dinheiro, eu me afastei de Deus, sabe? Assim, comecei a deixar de ir na igreja, comecei a dizer, não, agora não precisa, porque a maioria das pessoas fazem isso, né? Acha que porque tem dinheiro não precisa de Deus. Verdade, geralmente o cara ganha muito, ele se afasta um pouco, né? E daí o que acontece? Um certo dia, um amigo meu levou um tiro numa casa de prostituição lá, e eu fui lá no velório dele. Cheguei e coloquei a mão em cima dele. Quando eu coloquei a mão em cima dele, minha mão ficou grudada no cara. Mas que coisa. E daí eu tirava, não saía, daí eu comecei a orar e lá pedir para Deus o que estava acontecendo. Aquela mesma voz meiga e suave falou para mim, olha de onde eu te tirei. Quando eu olhei dentro do caixão, não era o cara, era eu que estava dentro do caixão. Eu pedi misericórdia para Deus e disse, Deus, eu vou anunciar, vou falar para as pessoas a respeito de vida e morte, vou falar que o Senhor existe, vou falar que nós temos um tempo para se preparar, me tira daqui, então não deixa eu ficar aqui agarrado nesse defunto. Eu senti um calor por baixo da mão e saí. Quando cheguei na porta da casa mortuária, minha esposa disse, tu estava orando, o que tu estava fazendo lá? Eu disse, vou embora daqui. Quando saí, coloquei a mão no carro, disse, ela coloca a mão no... Meu braço gelou até em cima aqui. Então, depois de lá, eu tentei, sabe, todos os dias, deixar um pouco as coisas erradas de lado e se achegar a Deus. Se achegar a Deus pra quê? Porque eu sei que o meu dia é hoje. Tu teve um chamado. Eu tive um chamado, entende? Mas poucos têm esse chamado, poucos né? Porque a têm tua chamado. história, Poucos quem têm. está nos Poucos, acompanhando, poucos, né? O Colelo aí. Que história, cara. Poucos. É uma história que de repente você vai dizer, mas será que aconteceu isso com esse rapaz? Aí também tu ia contar uma história dessa pra quê, né? Não. Porque isso aconteceu comigo, como eu falei, eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 48. Então, hoje... E Deus... desde lá, tu daí tu começou a ir à igreja? eu ia na igreja e testemunhava nas igrejas. Testemunhava, tipo, as pessoas me chamavam para testemunhar, eu ia e testemunhava nas igrejas. E hoje você abriu essa oportunidade para nós falar o público. Então. E hoje então tu tem a igreja Gideões Missionários em Faxinal dos Guedes. Isso. Há quanto tempo tu está com a igreja nós lá? Nós estamos ali há 4 anos. Ali. 4 anos? É. Só que a gente frequenta a igreja aí há 30 e poucos anos, né? Eu cuidava igrejas na Assembleia de Deus, fiquei muito tempo ali, fiquei 33 anos, enfim. O que mudou na tua vida? Mas aí a gente, cada um tem um chamado, Deus chama a gente. O que mudou na tua vida então, pastor? Depois de que quem está nos acompanhando desde o começo, teve isso, tem todo esse chamado e tal, daí depois disso, que é uma coisa sobrenatural, daí a tua vida mudou? Teve prosperidade? Mudou. Mudou porque todas as pessoas que Jesus tem um encontro com Jesus, a vida muda, né? Sim. Pode notar. Ou muda ou se muda. Isso. E pode notar que a Bíblia Sagrada fala que Jesus, ele sempre teve encontro com os maiores pecadores, né? Verdade. Estava sempre no meio da bandidagem, entre os maus, né? Isso, porque, dizemos assim, porque a Bíblia Sagrada fala que, Jesus mesmo fala que os são não precisa de médico. É verdade. Entende? Então ele vem para os doentes, Jesus ele vem para os pecadores, entende? E se nós acharmos que nós não somos pecadores, nós somos os piores dos pecadores. Porque não há uma pessoa que não peque. Né? Não há uma pessoa que não peque. Enquanto nós estamos nessa vida aqui, os dias de vida que Deus der para nós, todos os dias nós somos sujeitos a pecar. E todos os dias nós temos que fugir do mal. Pois é. E como é que faz para fugir do mal? É difícil hoje em dia, né? Bebedagem, é difícil, porque você vê, hoje está tomando conta, né? Hoje está tomando conta, hoje estamos vivendo aí nessa época do carnaval, a festa da carne, né? Carnaval. Tu vê, esse temporal, tempestades, o que é isso? Isso Sinais. É sangue derramado na terra e sêmen derramado na terra. Contamina a terra. Na opinião do senhor, estamos no fim do mundo, apocalipse, pastor, ou não? Está chegando porque você veja bem que tudo está se encaminhando, né? Tudo está se encaminhando para a nova ordem mundial aí. A nova ordem mundial é uma coisa seríssima, as pessoas não acreditam. Não acreditam, mas está chegando. Que a nova ordem seria uma religião só, um sistema. Não acredito. Como era no tempo do Egito, né? Você veja bem, antes era tudo com dinheiro. Depois, quando lançaram o cartão, todo mundo ficou com medo. Mas eles acharam prático. Daqui um pouco mais vai ser um chip implantado na tua testa ou na mão. Daí você compra e vende se tu tiver aquilo. Se não tiver, tu não compra e não vende. Está fora, né, do sistema. Entende? Tudo está se encaminhando. Não sei quanto tempo vai demorar, mas a Bíblia fala no Apocalipse que vai chegar esse tempo. E o que a Bíblia fala vai chegar. Tudo que a Bíblia fala está se cumprindo. Tudo. Quem lê a Bíblia sabe que tudo está se cumprindo. Tu acredita que algumas religiões dizem que Jesus vai voltar? Não. Sim, o que diz a Bíblia. Que diz a Bíblia, ele vai voltar. Sagrada, Jesus só não sabemos a data, o tempo. Você veja bem que tudo que Jesus fala, o inimigo tenta achar alguma maneira para tirar a atenção do povo. Jesus falou que vai voltar. O inimigo usou a questão dos alienígenas, dos ET. Sim, né? Não acredita em ET, ele faz assim, como que eu vou te dizer, Jesus vem com a verdade, ele vem com a mentira. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. O demônio é o pai da mentira. Mas tu acredita em ET? Não. Não Não tem outras vidas, na opinião?
A religião não diz isso, né? A Bíblia diz o quê? É céu, pessoas herdeiros do céu, os anjos do Senhor, inferno, pessoas que acreditam na mentira e no inimigo das almas de Satanás, e nós, seres humanos, que temos um tempo de vida para nós se preparar para escolher aqui o que nós queremos. A realidade é essa, outro caminho não existe. Estamos de passagem. Isso, estamos de passagem. Estamos de passagem. E não sabemos o dia nem a hora, né? Não sabemos o dia. É como eu falei, antes do dilúvio, até o dilúvio era 1000 anos. Deus falou, não, é muito tempo para esse povo, eu vou dar 120. Aí Deus deu 120, reduziu para 70, 80 em fada e canseira, então esse é o tempo que nós temos. Pouco, né? Nós temos para ficar na presença do Senhor. E é pouco tempo, se a gente tem 80 anos, 90. Por isso que temos que até dar um conselho para a turma que quando vê 80 anos passa rápido. E as pessoas estão apegadas a bens materiais e esqueceram da família. E tem gente que pensa que não vai morrer, pastor, também. O tempo é agora de amar os filhos, a família, porque as pessoas são apegadas a carro, a capitalismo. Sim. Ou sempre foi assim? Isso, tipo assim, essa briga pelo ouro, pela prata, já vem desde o início, né? Porque se você lê ali 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, sempre teve essa guerra por trono, por poder, por riquezas, por ouro, por prata, enfim. E nos nossos dias atuais de hoje não é diferente. Tem o nosso trono, que é o nosso coração. Há uma guerra também, nós somos terra. Então há uma guerra. Tipo assim, uma batalha travada. O Espírito Santo de Deus levando nós para perto de Deus e o demônio tirando nós da presença de Deus para sentar no trono que é o nosso coração. E muitas pessoas permitem o demônio sentar no coração e fazer a bagunça que fazem, as coisas erradas que fazem. E como é que o cara... porque ele é muito inteligente, né? O demônio é inteligente. Como é que as pessoas conseguem sair disso? Os conselhos básicos que tu dá para a turma? Porque é difícil, cara. Todo mundo gosta de uma cervejinha, a verdade é essa. O pessoal gosta de fumar um baseado... ir no bailinho. São prazeres tipo assim, passageiros que o mundo oferece, né? Que o mundo oferece para a pessoa. Certo. Você veja bem. Me permita aqui só falar. Vamos debater hoje sobre a religião mesmo. Vamos falar aqui. A pessoa, na verdade, assim, para tu se achegar a Deus, viver uma vida boa aqui nessa terra e ter uma eternidade de paz com Deus, você precisa aceitar Jesus. É o que está escrito na Bíblia. Ó. Se você ler Romanos capítulo 10, versículo 9... Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Tá, uma. Isso. João capítulo 1, versículo 12 diz, ó. Se nós confessar e crer... O Filho de Deus tem o poder para nos dar salvação, receberemos o direito de se tornar filhos de Deus. Isso, entende? Então são muitos, ó. João... capítulo 3, versículo fala da vida eterna, João capítulo 14. É só através dele. Isso, né? João. Então não está difícil o cara. Não, João, Atos dos Apóstolos, entende? Vai falar, tem vários versículos. Muitos livros e capítulos, muitos. Então não é só também aquilo, eu vou ir na igreja, eu vou dizimar. A Bíblia fala assim, ó, que a verdade é quem liberta o homem. A palavra de Deus é quem liberta o homem. Certo. E a fé, a pessoa diz assim, mas eu não tenho mais fé em Deus, há tantas coisas erradas, tantas mentiras, tantas religiões, tantas coisas erradas. Mas se você não ouve a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E ela vai fazer você se afastar das coisas erradas. Então, camiseta também não tem nada a ver de pastor, não tem nada a ver de igreja, o que vale é a palavra. É o que vale a palavra de Deus. Que o pastor é o condutor, a igreja seria a casa. Isso, eu não prego religião, eu nunca preguei religião. Eu prego Jesus, a salvação. Entendi. A salvação. É isso que nós temos que seguir. Ó, se nós olharmos aqui na palavra do Senhor, isso que se falou ali, ó, quem que vai ficar fora do reino do céu? Quem vai ficar fora do reino de Deus, que está escrito? Primeiro os cães, a Bíblia fala. O que seria cães? Os falsos mestres. O que está cheio de falsos profetas. Isso, falso profeta, falso líder, não interessa se é pastor, tanto falso se profeta? É padre, se é bispo, se é apóstolo, não interessa quem que é. Se você não está ensinando o povo a verdade, pregando a verdade, você é um cão. Chamado de cão. São os falsos profetas. Os feiticeiros, homicidas, os idólatras. O que mais tem? Qualquer um que ama e comete a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Esses vão ficar fora do reino de Deus. Até entre os políticos, não. Quem comete mentiras, né? Aqui já fala outro. Aquele que nega a fé. Esse é o tímido. Por medo da perseguição. Digamos assim, aconteceu isso comigo. Mas eu
eu tenho vergonha de falar ao público, eu tenho vergonha de falar isso. Então eu sou tímido, eu vou ficar fora. Porque Deus me deu uma experiência de vida. Todo aquele que tem uma experiência de vida, ele não pode ser tímido, ele tem que ter fé. Os incrédulos, os abomináveis. Os incrédulos seria aquele que não acredita em Deus? Os abomináveis tem isso? Abomináveis também, Junta quase todos esses pecados neles. Fornicadores também? Não, pera, agora vamos parar um pouco aqui. Fornicador está 90%, o pastor está em pecado. Porque a nova geração... Fornicação é pecado. Fornicação é o ato sexual. Mas e a nova geração agora, que está normal, até o pai dizer, pode transar dentro da casa e aí tal. Que eu digo, por isso que a Bíblia é clara no Apocalipse, que ela fala assim, que vai ficar os cães, os falsos ensinadores. Porque a responsabilidade está sobre a minha vida. Eu tenho um grupo de pessoas comigo de 50 pessoas. Eu vou ser responsável por essas 50 pessoas e ensinar ela o caminho de salvação. Entendi. É um líder religioso ali, digamos assim, na igreja católica a maioria tem, né? Digamos assim, um padre, ele tem, aqui em Xanxerê, quantas mil pessoas tem? 50 mil. 50 mil. Tira, digamos assim, igrejas, divide uma porcentagem ali, o que sobrou sobra para ele. Entendi. Quantas pessoas estão na responsabilidade dele? Se ele não ensinou a verdade, Deus vai cobrar dele. Entendi. Entende? Por isso que então, o senhor... Então os pastores e os padres vão ser mais cobrados? Vão ser mais cobrados. Por isso que a palavra do Senhor fala, né? Fala essa questão. Apocalipse, capítulo 21 e 8. Sexual fora do casamento. São os fornicadores, fala mais, os injustos, os devassos. Satisfação em desejos da carne, prazeres da vida, prostituição, jogo também, tudo. Tudo, afeminados, ladrões. Afeminados é o seguinte, foi Paulo que falou. Paulo falou, não idolatrar adúlteros, ladrões e bêbados e sadomitas. Mas o afeminado, pastor Nato, tudo bem que ele não nasceu assim, que a ciência diz que o afeminado nasceu, que esse gênero é homem, mulher, como é que fica? Aqui também é abominado? Não, a palavra do Senhor diz que o que conhecereis a verdade vos libertará. Não tem preconceito. O desejo, os hormônios, eles não se convertem. Os hormônios não se convertem. Vai se converter, você vai ter que dominar seus hormônios. Tanto porque os hormônios é o que comanda o corpo em várias áreas. Isso, entende? Então o que acontece é isso aí. Então as pessoas, eu sou o cara mais pecador que tem na parte da bebedeira, do sexo, da droga, da coisa, porque eu não controlo. Não, você tem que controlar você. Deus te deu o domínio, o autocontrole. Você tem que se controlar. Porque aqui, mais pra frente que nós vamos ver, vai ficar os ladrões, os avarentos. Avarentos seria o que? Avarentos, é aquele que é apegado ao dinheiro, que a gente falou, que tu falou antes ali, os cobiçosos, né? Pessoas que ele é avarento. Não, eu posso, eu tenho, eu faço, eu mando, eu desmando. É avarento, a pessoa avarenta. Riqueza não é pecado. Não, riqueza não é pecado. Salomão... Não é pecado, porque Deus é o dono da prata e do ouro, ele deu para Salomão, deu para muitas pessoas. Só que a pessoa então, isso tem é fake news, quer dizer, não, tem que seguir Jesus, pobrezinho. Não, Salomão não tinha dinheiro. Eu trabalhei de empreitada para pessoas ricos, milionários, pessoas cheias de dinheiro. Certo. E tinham um coração humilde. Como eu trabalhei para pessoas pobres que tinham um coração orgulhoso. Então o dinheiro não tem nada a ver para aproximar. Isso está dentro da pessoa. Isso concordo é dentro de cada um da pessoa, né? Os maldizentes, os roubadores. Então a Bíblia está repleta. Prostituição é desde o começo. A prostituição, na verdade, foi a primeira profissão do mundo, né? Aumentou o job, né? Sim, aumentou. Primeiro, lascívia. Lascívia seria o quê? Desejo desordenado. Luxúria, é o quê? É a parte sexual, né? As inimizades, porfias. Inimizades, como é que fica? Eu tenho que perdoar o inimigo? O cara me deu um tapa na cara, eu vou ter que... Jesus disse, se eu der um tapa na tua cara, você tem que oferecer o outro. Mas é difícil. Como é que vamos fazer com essa? É difícil, né? É difícil. Essa é difícil. Se a gente for olhar lá quando Jesus estava sendo julgado para ser morto, eles colocaram um pano, uma bolsa sobre a cabeça dele e batiam neles. E agora você é profeta, então quem está batendo em você? Jesus ficou em silêncio, ele sabia. Por quê? Porque se ele fala alguma coisa, todos eles caíram, como quando chegaram lá no Getsemane para buscar ele, e eles pediram por Jesus, Jesus disse, sou eu. Todos os soldados caíram. Mas ele tinha que morrer, pagar esse preço, para hoje nos dar essa liberdade. Porque antes disso, era tipo assim, como que eu vou te dizer, os perversos e as pessoas de Deus, entenda? As pessoas de Deus tinham as leis, 613 leis, os mandamentos para seguir. Matou, morria, fazia qualquer coisa errada, era julgado. Então eles não queriam mais aquela
seguir aquele caminho. Então Jesus veio e pronto, então vou dar liberdade para vocês fazem o que vocês quiserem da vida. Mas daí o livre-arbítrio não complicou a coisa? Não, eu entendo assim, ó. Hoje o livre-arbítrio de dar outra carga, os malandros vão se aproveitar, pastor. Eu posso assim, ó, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Concordo. Tudo posso, eu posso me prostituir, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso fazer qualquer coisa. Mas até onde vai isso para mim? Vai surgir para mim aqui uma cadeia, uma morte, Sim. Então, o que não convém para nós, que faz bem para nossa vida, é melhor nós deixar de lado. A conta vem, pastor? Vem. Sempre vai vir? Sim, porque o que tu semeia, tu colhe, né? Sim. O que tu semeia, tu colhe. É. Não tem como você ir lá e semear feijão e colher milho. Ah, é verdade. Como é que tá, senhor? Tudo bem? O que a gente semeia, a gente colhe. Você que está chegando agora, estamos aqui, cheguei à região do agronegócio, aqui no Cantinho da Fruta, aqui, gravando aqui. Coisas inacreditáveis aqui, pastor, que está contando aí. Entende? Aumentou Então, nossa audiência aí. muitas sinais, mas daí é difícil quem consegue, digamos, praticar tudo isso ou não? 20% da população? É complicado porque a gente não julga ninguém, só né? tem aí comunicação. Como eu falei, eu não falo, digamos assim, não prego religião. Sim, e a gente não pode julgar ninguém, porque se você querer julgar alguém, você já está sendo errado. Vai ser julgado, né? Você já está querendo, você vai ser lançado junto com Satanás, porque Satanás quis ser mais que Deus, foi lançado fora. O livre-arbítrio não tinha que ter lei? Por que ele deu livre-arbítrio? Dar livre-arbítrio para ser humano não dá, não tinha que ter lei. Não, já tinha as leis e os mandamentos, mas o povo não quis. É a mesma coisa quando Moisés foi buscar as leis perante Deus. Daí? Moisés foi buscar as leis perante Deus, ele volta lá, o povo tá sambando e dançando na frente do bezerro de ouro. Sim, fizeram verdade. Que ele não voltava mais. Entendeu? E daí pegaram o ouro. É a mesma coisa agora. Jesus, a palavra do Senhor está sendo anunciada, Jesus vai voltar, ninguém sabe o dia nem a hora. Como no tempo do dilúvio. Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias na volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, faziam tudo que não prestava. Certo. Vai dar o dilúvio. Mas nunca choveu, não vai dar. Jesus, isso é conversa fiada. O povo quer livre-arbítrio, ele quer fazer o que ele quer, né? Ele quer fazer o que ele quer, mas Jesus não obriga ninguém. Só que a palavra do Senhor diz que a porta que conduz à salvação é estreita, o caminho é estreito e poucos querem, poucos que vão em busca para chegar lá. E o caminho que leva à perdição é largo e espaçoso e muitos se jogam. Porque as pessoas hoje, digamos assim, para tirar um tempo para ler a Bíblia ali... Praticar o bem, visitar eu nasci, cresci, morri, nunca li a Bíblia. Sabendo que pode ler num ano. Se você ler 3 capítulos por dia até o mês de outubro, por ali, e a partir do mês de outubro tu lê 4 capítulos, tu vai ler ela num ano. E lembrando ainda que é o livro mais vendido ainda do mundo. Sim, porque o que acontece? Os livros, a maioria são livros, mas a Bíblia Sagrada, fechada, é um livro aberto, é a boca de Deus falando com nós. E ela se renova a cada dia. Você pode ir na igreja que for, uma igreja evangélica ou católica, a igreja que for. Nós estamos falando, claro, para pessoas que acreditam em Deus e na Bíblia. Sim, claro. Você pode ir na igreja que for. O padre vai pregar hoje um sermão sobre o Salmo 23. No outro final de semana, são 4 no mês. No outro final de semana, ele dá para outro ministro pregar sobre o Salmo 23. Vai dar outra palavra a respeito do mesmo versículo. Na igreja, a mesma coisa. Pode ir 4 vezes no mês, 4 pastores ou pessoas que vão pregar o mesmo. Vai pregar mensagens diferentes, porque lá é uma fonte de água viva e ela se renova a cada dia. Entendi. Por isso que a Bíblia a interpretação sempre mudando. O Espírito Santo, tipo assim, ele vai agir através daquela mensagem, porque ela é viva e eficaz, é uma espada penetrante que ela penetra, a divisão da alma e do espírito do homem faz ele discernir o que é certo e o que é errado. Tu vê que coisa, hein? Entende? A Bíblia é o livro mais sagrado que existe, poderoso, santo, é vivo, é uma palavra viva, né? Você que está chegando agora, estamos aqui falando com o pastor Evandro, falando em religião, vários assuntos aí da igreja Gideões Missionários, lá de Faxinal dos Guedes. Cara, fiquei muito legal, que foi a primeira vez que eu entrevistei um religioso que contou uma história tão surpreendente como a tua. Quem que acompanhou aí, essa matéria também a nível nacional no YouTube, está na Bíblia, quero pedir a opinião do senhor, que vai levantar, Jesus vai voltar e vai julgar vivos e os mortos, pastor. Os mortos vão se levantar? E como é que vai botar toda essa gente? Tudo vai ser julgado? Essa parte é no livro de Apocalipse que fala, né? Mas é real isso? Tipo assim, depois,
Quando chegar no julgamento final, vai julgar por quê? Porque aí vai ser lançado as pessoas eternamente no lago de fogo, Satanás e seus anjos, seus adeptos, aqueles que acreditaram nele, e uma vida eterna para as pessoas que aceitaram Jesus. Aí muitas pessoas, como nós estamos falando, levam a vida assim, ó. Aí daí vai dizer assim, como que eu vou ser julgado? Porque em Apocalipse também fala que todos os dias de nossas vidas nós tem um memorial diante de Deus sendo escrito o que nós fizemos. Minhas atitudes ali? Tudo. Então, quando nós chegar para ser julgados os vivos e os mortos que tu falou, quando for nesse grande julgamento, o que vai acontecer? Vão estar todo mundo lá para ser julgado. Certo. O livro da vida e o filme da tua vida vai ser passado para ti. Passado para todo mundo ver. Aí por isso que muitas pessoas assim, por isso que a gente aconselha a fugir do mal. Cinema aí. Entendeu? Aí a Bíblia diz o quê? Que muitas pessoas vão olhar e não vão querer ser lançados nas trevas. E muitas pessoas de vergonha vão sair correndo e vão ser lançadas nas trevas. Vão se matar, que vão ver o canalha que eram. Porque daí o que acontece? Senão as pessoas vão dizer, não, Deus é um Deus injusto de pegar e lançar aquela pessoa lá no inferno. Ele de vergonha vai se lançar. Vai se lançar fora. Mas vai ser poucos então, pastor? Vai ser, Que coisa, hein? É o que a palavra do Senhor diz, né? É poucos que buscam, mas a salvação é para todos. Para todos. Mas só as pessoas que escolhem. Então daí um conselho prático daqui para frente para a turma, então ler a Bíblia e procurar Deus. É o começo. Isso, é o começo. Tu busca a palavra do Senhor, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor é verdade. Você vai começar a buscar, orar, se chegar a Deus, entende? Você vai automaticamente se afastando do mal, né? É a mesma coisa que, digamos, a prostituição. Prostituição a pessoa nunca viu na vida, nunca assistiu um vídeo, nunca viu nada, ou nunca teve acesso a mulher nenhum, a homem nenhum, enfim. Mas ele começa a primeira vez a olhar, ver, daqui um pouco tomou conta da mente dele. É como uma droga, pronto, tá então, viciado. Tem que fugir, entendi, o cara tem que fugir. As coisas de Deus é 1000 vezes melhor quando a pessoa se coloca na presença do Senhor e vem se achegando a Ele. Você só tem desejo de estar na presença dEle, buscar Ele, orar, jejuar, entende? Aí Deus começa a dar autoridade, unção, poder para você orar pelos enfermos, para você... E qualquer coisas extraordinárias. Qualquer um pode fazer isso ou tem que ter um dom? Não, Jesus, qualquer um que aceite Jesus, como a gente leu, qualquer um que busca a presença do Senhor. Jesus, antes de subir ao céu, que hoje ele está sentado à direita de Deus, ele chamou os discípulos e disse, ide, anunciar e fazer isso, todos os sinais e maravilhas que eu fiz, vocês façam também. E orem pelas pessoas, e aquele que acreditar vai fazer esses sinais que eu fiz e maiores ainda. Então tu vê a humildade de Jesus. Porque ele dizia, não, o que eu fiz ninguém vai fazer, não, eles vão lá e fazem. Por quê? Porque Jesus já via a humanidade nos dias de hoje. E ele via que hoje as pessoas assim precisam de um milagre para ele aceitar Jesus. Precisam uma porta aberta do emprego, condições financeiras para ele vir para a igreja. Então eles ficam ali berrentos e não vão. Olha só. E às vezes tem pessoas que Deus dá e ainda ele pega e recebe e vai embora, não volta mais para a igreja, né? Como aqueles 10 leprosos, né, que Jesus curou, foram embora, só voltou um Deus, mas eu não curei 10. Eu estou satisfeito que 2 eu curei. Jesus foi fantástico, né? Nós vamos trazer ele novamente aí com perguntas, então já vou dizer para os senhores, gostei de entrevistar o senhor, vamos trazer novamente ele, você pode começar a fazer suas perguntas, que ele vai responder, que daqui 2 dias nós vamos de novo aqui, que está muito legal aqui. Para a turma de Faxinal dos Guedes, onde é que é a sua congregação lá, diz para a turma lá, que Faxinal dos Guedes a gente tem uma audiência boa na rua. Em frente à Avenida São João, em frente a 4 Rodas Veículos, ali tem o porão da... É um prédio, né? Um prédio ali, tem a loja Melitas. E qual é os dias lá, pastor, para o pessoal de Faxinal lá conhecer também? Nós temos segunda-feira, oração. Certo. Quem quer uma oração, quem quer uma bênção, enfim, vai lá. Tem oração das 7 às 8h30. Quarta-feira nós temos de tarde, a tarde de bênçãos, né? Que tem uma pastora que ora, já várias pessoas testemunharam milagres, que é uma mulher que era estéril, procurou ela para orar. É dons que Deus dá para a pessoa, entende? Então Deus deu o dom para ela, hoje ela já tem um filho, eu estava testemunhando lá na igreja, então... tarde da bênção, quarta-feira começa às 2h da tarde, às 3h, 2h30, 3h30, depende como que tá, as pessoas vão chegando.
Quarta-feira à noite o culto de ensinamento da palavra do Senhor, que a gente sempre tenta ensinar a palavra do Senhor. Certo, mostrar o caminho da verdade. A Sim. pessoa vai fazer, é ela que sabe, mas a verdade está sendo pregada. E sábados também, culto da família, mas sempre também participação, louvores de convidados e sempre também a mensagem da palavra do Senhor, que nós não podemos fugir disso. Né? Tu vai nas casas também, pessoal, se quiser? Vou nas casas. Qual é o telefone para contato, pastor, para deixar para a turma também? 499-9982-2514. Ó, vi umas perguntas aqui, vou responder algumas. Muito obrigado pela audiência aí. O Amarildo Narciso perguntou ao senhor: se Jesus defendeu Maria Madalena do apedrejamento, por diversas religiões julgam tanto seus semelhantes. E quem condenou Jesus não foi uma prostituta, e sim os religiosos. Qual a colocação do senhor a respeito disso? Quem condenou Jesus foi os judeus, os rabinos e tal. Vocês entenderam a pergunta? Sim, entendi, sim, entendi. Ele vai responder então, Narciso. Entendi, porque o que acontece? Aqui, como nós estávamos falando agora, né? Aquele tempo era lei, tempo da lei. Fosse apanhado no ato de adultério, era apedrejado. Tanto homem como mulher, quem fosse apanhado no ato de adultério era apedrejado pelos os da lei, né? Não. Os rabinos, escribas, esse pessoal tudo da não lei. era o povo em si que apedrejava, era só esses Não, caras? só, digamos assim, os rabinos lá, Entendi. as pessoas pensei que tinham todo essa mundo autoridade. apedrejava. Não. Tá, E a pessoa para apedrejar, ela não podia ter cometido pecado nenhum e tinha que ter a prova. Porque quando Jesus falou assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ficou deram no pé. Nem os rabinos ficaram, né? Isso, deram no pé, entende? Aí o que acontece? Eles pegaram e queriam matar Jesus, por quê? Porque Jesus, ele não pregava a religião como eles, ele ia por parábolas ensinando, né? Ia contra até. Ele contou aquela parábola do samaritano, né? Que os religiosos, os escribas, essa pessoal, tudo que deveriam ir lá e resgatar aquela pessoa e ajudar, não ajudaram. Foi uma pessoa que eles eram discriminados. Então Jesus sempre foi pelo caminho, por isso que nós estávamos falando, o caminho de salvar os pecadores. Ele sempre foi atrás de salvar os pecadores e trazer para perto dele, entende? Entendi. Para ele ver, para essas pessoas que se dizem religiosas, eu sei que hoje também tem muitas igrejas que as pessoas, padres, enfim, várias igrejas, não vamos falar de padres, pastores, enfim, tem várias igrejas que as pessoas se colocam num lugar assim, agora aqui a nossa igreja, aqui é a santidade, aqui tudo é santo. Não, isso é... Todos nós somos pecadores, nós precisamos... Nenhuma é melhor que outra também. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Diz a palavra do Senhor que a bondade do Senhor e a misericórdia dele é a causa de nós não ser consumido vivo. Entende? Então o que acontece? Por que Jesus foi condenado por eles? Porque Jesus vinha, ele ia comer com o pobre, com a viúva, com a prostituta, com os ladrões. Entende? E eles ficavam irados. Eles falaram, não, mas temos que matar. No comércio lá, que ele foi lá e quebrou tudo, lá, os caras vendendo coisinha. Como se fosse hoje, né? Porque hoje a igreja também, nada contra. Sim. É sal isso, Não, é os pastores cães que nós estamos falando, que nada satisfazem eles, né? A mesma coisa que ele quebrou tudo lá, né? Eles querem dinheiro, né? Eles querem dinheiro, foge da realidade da palavra do Senhor. Então, o que acontece? Quando Jesus vem ali, a pergunta dele, quando Jesus vem então para ser crucificado por eles, o que acontece? Tu veja aquela passagem dos amigos dele, Marta, Maria e Lázaro, né? Que Jesus ressuscita ele, eles dizem assim, não, nós vamos matar Jesus. Só que é o seguinte, nós temos que matar Lázaro também. Porque ninguém fez o que Jesus fez aqui. Porque o que acontece? Os judeus morriam, eles esperavam ao redor do caixão ali 3 dias. Acreditando que o Espírito ia voltar e ele ia ressuscitar. Então Jesus veio no 4º dia para quebrar aquilo e dizer que ele era a ressurreição e a vida. Entendi. Entende? Então quando Jesus vem e ressuscita ele, aí fizeram uma festa, os religiosos disseram, não, nós temos que matar Jesus, mas nós temos que matar Lázaro também, porque senão ele vai ficar como testemunha dele, não vai adiantar nós matar um só. Essa eu não sabia. Entende? Entende? Que armação, hein? Sim, entende? Então o povo sempre foi contra as atitudes de Jesus, porque Jesus amava os pecadores, né? Então o que acontece? Jesus sim ama o pecador, ama todo mundo, ele morreu por todos nós, ele ama todos nós, tipo assim, um ser humano não sabe o valor que ele tem, ele vale mais que o mundo inteiro, todo mundo, mas o nosso tempo é agora. Então Jesus ama todo mundo, deu a vida por todo mundo, só que o nosso tempo é agora, de se achegar a ele,
fazer a obra dele, buscar ele e fazer o que ele quer que a gente faça. O que ele deixou para seguir, o caminho que ele deixou para seguir, que é o bem. Entende? Claro que eu entendo a pergunta dele, que muitas pessoas, tem muitas igrejas que você não pode participar de certos cultos, certas reuniões, não, é só nosso grupo aqui. Não, Jesus veio, a igreja tem que estar aberta para todo tipo de pessoa vir, a gente abraçar, ensinar a verdade. Se a pessoa quer ou não quer, isso é ela e Deus. E ele falou real mesmo, só Jesus defendeu Maria Madalena do apedrejamento, né? E os religiosos foram contra. Não, é real. Obrigado aí, marido. É um questionamento, né? Eu tenho uma parada na Bíblia que é legal, eu acho que se nós entrássemos só nessa, ajudaria muito. Fazei aos outros aquilo que faça para ti mesmo. Acho que se a gente pregasse isso, não seria melhor no mundo, hein, pastor? Olha que bacana isso aí. Fazei aos outros, a Marildo e ao Gilmar, ele é a nossa audiência, o que faz comigo? Por que o ser humano não consegue fazer isso? Que é uma coisa prática. Sim. Não seria legal? Todo mundo ajudando todo mundo? Ou eu estou falando utopia? Ou o ser humano é maldoso? Porque vem cá. O senhor está certo. Veja bem, todos os ricos dividendo a renda, o vizinho está levantando, todo mundo, um ajudando o outro. Não resolveria o mundo, pastor? Sim. Por isso que a palavra do Senhor diz, né, que muitas pessoas vão ficar fora do reino dos céus por causa disso mesmo, né? Porque não seguem as leis e os mandamentos do Senhor, né? E aquela versículo que diz é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico no reino do céu. Essa interpretação é para a turma? Essa interpretação... Está meio confusa. Essa interpretação, sabe, logo que, como eu te disse, depois que eu vim para a igreja, comecei a buscar... O Salomão era rico pra caramba. Comecei a estudar essa palavra, eu fiquei com esse questionamento, e vi muitos pregadores pregar em cima disso e bater em cima das pessoas que têm dinheiro, entende? Que não vão para o céu e tal. Mas eu comecei a orar e pedir discernimento para Deus. O que seria isso? Que mensagem é essa? Porque Jesus sempre pregava por parábola, né? Sempre pregava por parábola. Então eu disse, Senhor, o que significa isso? O que significa esse texto? E Deus falou comigo assim, Deus me deu uma interpretação, a seguinte. O camelo... Você pode notar, o camelo, se você for lá no deserto, você pode ser um mendigo, mas se você chegar lá, o camelo vai se ajoelhar para você subir em cima dele. Você pode ser um milionário, ele vai se ajoelhar e você vai subir em cima dele. Sim. Então, a palavra do Senhor diz, quem quiser vir chegar ao Senhor, você tem que se prostrar, você tem que se humilhar. Entende? Então, quer dizer o quê? Que não importa quem você é, se você for humilde, se você se prostrar perante dele, você tem um reconhecimento perante o Senhor. Então, de repente, assim, as pessoas, às vezes, digamos assim, tem muita menos resistência do que um camelo, porque não consegue atravessar um deserto, não consegue ir muito longe num deserto. Entende? E ele não se prostra, ele não se humilha, Ele não é uma pessoa humilde. E Jesus diz o quê? Ele não gosta do avarento, do exaltado, ele gosta dos humildes, ele gosta de pessoas que são humildes. Então, Jesus... Ele levou nós para o lado do camelo para nós aprender com ele, que ele tipo assim, tem muito mais resistência que o ser humano e se humilha e carrega o ser humano, e o ser humano não tem essa visão de humildade. Boa interpretação essa, né? Porque as pessoas ficam... O diabo existe, pastor? É chifrudo, tem rabo, tudo é feio? O demônio que eu vi naquela visão, eu não desejo que ninguém veja, entende? O diabo, Satanás, demônio é o mesmo ou tem hierarquia também? Demônio, diabo, Satanás, gramulhão... Assim, que o Satanás, que foi expulso do céu, que quis ser mais do que Deus, ele era alguém do louvor. Certo. Então ele disse, não, agora eu vou construir um trono acima de Deus e todos vocês vão me adorar. Deus disse, não, acima de mim não existe ninguém. Ele lançou ele para baixo. E ele veio com a terça parte dos anjos caídos junto com ele, que estavam na mesma panelinha que ele, foi lançado fora. Entende? Então há como que eu vou te dizer assim, como nós temos, o Senhor diz que quando uma criança nasce, o Senhor coloca um anjo para guardar ela, os demônios também tentam fazer as artimanhas deles, as astúcias deles para tirar as pessoas do caminho do Senhor. Mas o que acontece? Cada pessoa que ouve a voz de Satanás, cada pessoa que começa a fazer tudo aquilo que não agrada, ferir o próximo, agredir o próximo, maltratar o próximo, automaticamente ele se torna alguém que está trabalhando na contramão da realidade da vida. Não, trabalhando para o diabo, então. Né? Porque essa nossa vida é o seguinte, é como eu falei, é céu e inferno e nós aqui para escolher o caminho. Não tem meio termo com Deus? Não existe meio. A Bíblia diz que os mornos, aqueles que não são, ele vai vomitar fora, né? Deus então não tem meio, é justiça. As pessoas dizem que Deus é bonzinho, explica. Deus é justiça.
Porque aquela mulher, quando olhou para trás, já... Lembra lá? Virou uma estátua de sal, sim. Então, não, ele não é tão bonzinho. Olhou para trás e você foi a mulher, filho. Por isso que eu falei assim, o porquê que Jesus veio e deu o livre-arbítrio. Porque até então era lei, o que Deus falava era lei, não podia voltar atrás. Tu veja bem, aquele povo seria como nos dias de hoje, tá virado uma Sodoma e Gomorra, é festa, carnaval, é tipo carnaval hoje, né? Bom, tanto é que os anjos que foram para tirar Ló e sua família, o pessoal lá da época queria ter relação. Não, entende? Os anjos feriram ele de cegueira e disse, ó, saiam daqui, vão embora e não olhem para trás. Tipo, quer dizer o que não olhar para trás? Isso serve para nossas vidas. Essa mulher virou uma estátua de sal. Mas Deus se tira de um caminho errante, te tira para cá e diz, ó, não lembra mais do teu passado. E a mulher pensou o quê? Ela já não queria sair, ela disse, bah, mas será que vai pegar fogo? Então ficou um estado de sal para quê? Para que quando o Senhor manda nós seguir em frente, nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos ela não ficar confiou então, com coisas no caso que ela quis olhar, pastor? Ela não confiou em Deus? Por que ela quis olhar? De duas coisas, uma. Quem sabe ela não confiou. Curiosidade da mulher? Ou curiosidade, ou apegada demais à prostituição, às coisas erradas da vida, né? Que nem a Eva. A Eva também ou não? Ouvia a cobra e tal. Partindo dessa parte da Eva. Interpretação, uma cobra chegou na Eva, não é uma coisa meio ficção científica? Teve a cobra mesmo? Porque a Eva também na mesma situação. Porque no início a palavra do Senhor fala que os animais, por isso que o povo se corrompeu e daí virou no mundo que nós estamos vivendo. Não tinha carnívoro nessa época também? Não, naquele tempo. O leão e o cordeiro andavam juntos. Tanto é que quando Jesus vir, no final dos tempos ali que Jesus vir reinar na terra, vai ouvir de novo essa conciliação entre os animais, para quê? Para todo mundo reconhecer que Ele é Deus. E o mundo que Deus queria para nós era diferente, era isso, entende? Mas isso já veio Deus no início lá, quando era dois seres humanos, para que o irmão matar o outro? Pois é Caim, mas então não começou errada a coisa, pastor? Não, porque eu vejo Caim assim, já matou Abel. Porque eu vejo assim, ó, como tinha o céu, os anjos eram para adorar a Deus, e Deus fez o ser humano para ter uma vida diferente, um lugar, um paraíso para nós aqui na terra, e Satanás, enquanto teve a oportunidade, juntou a terça parte e se levantou contra Deus, e Deus lançou ele para o abismo. Então a função de Satanás é o quê? É desde o início tirar as pessoas de Deus. Desde aquela época. Adão e Eva, seus filhos, ele disse, não, vou achar um jeito já de acabar com esses dois aí. Vai lá, entra na mente. Não, Deus quer mais bem ele e não quer bem você. É o que tem com as pessoas. Às vezes Deus fala com um, dá um dom para um, de repente as pessoas já ficam iradas. Não, esse aqui não é o certo, tem que dar tudo para mim, os dons para mim. Para quê? Para a pessoa querer ser mais que Deus daqui a pouco? Não, é tudo assim. Então essa guerra, como a gente falou, o nosso trono é uma guerra espiritual. Sempre vai haver Caim e Abel. Certo. Sempre vai, simbolicamente, é Deus e o mal, né? Sempre vai existir o bem e o mal lutando para ficar na nossa vida. Mas agora nós vamos decidir se nós queremos deixar Deus reinar em nossa vida ou o inimigo. Temos que se vigiar então, hein, pastor? Tem que vigiar. Então ir na igreja é importante também, concorda? Tem que ir na igreja. E a pessoa fraca tem que ir na igreja, né? Porque Deus, eu estava vendo que Deus está dentro de mim, né? Eu sempre pensei nisso. Sim. Eu posso orar dentro do meu quarto, eu posso orar no campo, preciso ir numa igreja. Mas eu vejo que a igreja fortifica o homem. Temos que ter, é um lugar de você ter comunhão, né, com os irmãos. É um lugar que você vai, onde você, digamos assim, de repente você está lá no teu quarto orando. Seria um clube para encontrar com Deus, eu digo. Você está ali orando, mas parece que, digamos assim, minha oração, será que passou do teto? Fica ali. Mas quando você está na reunião ali com 10, 15, 20, 100 mil pessoas ali assim, ó, parece que dá aquela, né, alavancada, né? Parece que, minha oração, agora estamos aí, é só fogo e glória. É verdade, né? É uma benção. Né? Que bacana, cara. Olha, um papo muito bacana, falando em teologia aí, com o pastor aí, Evandro, você que acompanhou, que história tua, Evandro. Evandro, acho que nós vamos finalizar, tu vai fazer uma oração para a turma e eu quero convidar você, de repente, na outra semana, quero dizer para a minha audiência que você pode mandar perguntas, qualquer tipo de pergunta. A minha forma de entrevista, nada foi programado aqui, e eu quero só salientar o seguinte, essa entrevista 4, 5 vezes não saía. Sim. Porque você falou coisas aqui que nem o religioso falou. Nem o religioso falou o que você falou aqui. Parabéns, eu fiquei feliz aí pelos conhecimentos que tu passou para nós aí. Muito obrigado o Gilmar, que está desde o começo, e também o Amarildo aí. Estamos aí já. E vamos fazer ele novamente aí. Para finalizar aí essa parte aí.
pessoas que eu vejo que vai numa igreja, vai numa outra, e aquela é melhor, pula de galho em galho, eu quero dizer. Deus está dentro, a tua opinião do senhor, não está dentro da gente? Eu vejo que a gente está pulando 10 igrejas, e falando mal daquela igreja, e passou por 10, 12. Como é que fica essa questão? O cara está vindo para lá e para cá, concorda? Vocês conhecem pessoas que já passou em 1000 igrejas, falam mal de todas, e quero dizer que quem fala, não tem uma coisa, quem critica muito o pastor de igreja, ele não vai. Não sei se tu notou esse dado. O que está criticando a igreja, ele não vai. Então, para nós finalizar, quero essa pergunta para o senhor, e também quero falar a respeito do dízimo, né? Como é que fica essa questão de cara que está, estou nessa igreja, amanhã sai, para lá e para cá. Eu conheço um amigo meu que já passou em 10, e não conseguiu resolver o problema dele. Como é que fica essa história, pastor? Tem que seguir só numa? Não, essa questão de igreja eu vejo assim, ó. As igrejas, na verdade, é um lugar que você tem que ir, a pessoa tem que ir, tem que pedir uma direção para Deus. Você tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque lá na igreja o que acontece? Lá tem que ter o Espírito Santo de Deus, você tem que sentir a presença de Deus lá. Se você não está sentindo a presença de Deus, claro que você vai sair e vai procurar outra igreja. Certo. Mas, digamos assim, a pessoa que aceita Jesus, ele não pode falar mal do seu próximo. Da outra igreja, né? Não pode falar mal. Por quê? Porque ele está, como diz aqui, ó, nós lemos ali aquelas passagens de quem vai ficar fora do reino do céu, ele está semeando contenda, entende? Porque ele está semeando coisas para aquela pessoa que quer ir lá para uma igreja, vai dizer assim, não, mas eu não vou ir lá porque essa pessoa estava lá e está falando mal. Vai ter que prestar conta, ele está sendo uma pessoa que está impedindo as outras pessoas de entrar num aprisco para uma salvação, entendeu? Agora, se a pessoa está indo lá, não está se sentindo bem, vou aqui, vou ali, vou lá, até que se ache o caminho, no meu ponto de vista, tem muitas igrejas que é como se fossem lojas, né, da cidade, você vai onde você é bem tratado, você é bem cuidado, você vai voltar sempre. Entendi. Né? Mas o que você não pode é ir falar coisas que você não pode provar, porque como nós falamos anteriormente aqui, o livro da vida está sendo registrado lá do que você está falando. A Bíblia diz que o quê? Quem ama e comete a mentira vai ficar fora do reino dos céus. Então, e Satanás é o pai da mentira, entende? Mesmo que foi enganado? Se você, digamos assim, está proferindo mentira, está espalhando fofoca, os fofoqueiros também, a Bíblia diz que vai ficar fora do reino dos céus. É o que mais tem. Entende? Então, se você está procurando Deus, eu vejo assim que antes de você tomar uma decisão para você não ficar pulando para lá e para cá, você tira primeiramente um tempo de jejum, oração, consagração em casa. Vai orar, vai jejuar, o jejum, o jejum faz como você sentir no coração. Vou ficar um meio-dia sem comer nada. Hora de madrugada, fica. Vou ficar um dia, fica. Certo. Vou ficar 2, 3 dias tomando água só. Fica. Vou ficar comendo só fruta. Você faz o teu jejum como você quer para Deus, como você se sente bem. Você faz teu jejum ali, tua semana, 2 semanas, um mês, durante 2. O Espírito Santo de Deus vai te dar em sonho, visão, como ele deu para mim. Eu só falo de mim. É só pedir. Todas as igrejas que eu fui, que fiquei na frente do trabalho, que Deus mostrou, que eu cuidei igrejas, Deus me mostrou em visão, de noite. Eu estava dormindo, vem o anjo do Senhor, me tira o espírito do corpo e me leva. É aqui que você vai cuidar, aqui que você vai cuidar, aqui que você vai cuidar. Então, por isso que eu falo para você, vai buscar Deus no teu particular, porque a Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta e conta tudo em segredo que Deus vai te responder. Agora, se ficar para cá e para lá como leva e traz, como fuxiqueiro, fofoqueiro, cuidado que você vai se lascar. Cuidado que isso não é de Deus. E o dízimo? Algumas igrejas, 10%, dizimar. Porque a minha opinião é a seguinte, temos que pagar luz, temos que pagar água. O dízimo também tem uma confusão. Mas aquele cara está cobrando demais o dízimo, e a fogueira santa, e o cada o carro. Não, tem igreja que o cada carro da casa é propósito. Esse entra nos pastores cães. Por que a Bíblia fala? Os falsos pastores profetas. Cães. Isso. Por quê? Porque você pode pegar um cãozinho pequeno ali e começar a dar petisco para ele ali. Daqui a pouco ele vai explodir, porque nada sustenta, né? Então, por isso que Deus compara os pastores, os falsos, líderes religiosos, enfim, seja qual for, como um cão. Entendi. Nada sustenta ele, entende? Por quê? Porque a Bíblia fala, Malaquias 3:10, trazei os dízimos à casa do tesouro. Como gratificação, como gratidão a Deus pelo que Ele te deu. Por quê? Respiração. Tem 10% tal, é do meu coração. O dízimo já fala, em dizimar já fala em 10, né? Fala uma porcentagem, entende? Isso, se você for ver a Bíblia, Deus lá do início já foi assim. Tem isso, então. Então, digamos assim,
Ah, eu ganho 1.000, eu vou ter que dar 100. É. Só que 100 real, se tu for ver, o fôlego de vida custa quanto que Deus te deu e não cobrou nada? Bilhão, né? O ouvido, quanto custa você ouvir? Quanto custa você sentir? Não, Quanto verdade. custa você Não tem- enxergar? Quanto custa você caminhar, entende? Não tem Então preço. isso é só um ato que você vai lá e diz, ó Senhor, eu tá aqui uma parte, Então para não é quê? nada. Para manutenção da casa do Senhor, porque você sabe que igreja não vende cerveja tipo assim, a 50 reais, a 20 reais, né? Sim. Não vende nada, então só tem a manutenção e a Bíblia assim, trazei para quê? Para que haja mantimento, para que haja palavra na casa do Senhor para salvação de vidas. Então, isso é um pedido de Deus, Entendi. tipo assim, que você faça se você sentir, mas não é obrigatório, é não você é sentir. obrigatório. Só que o que acontece? A Bíblia diz, trazei, olha o que Deus diz ainda. Vê como Deus não fica devendo nada para ninguém, ele diz assim, trazei e depois façam prova de mim. Se eu, Deus, não vou abrir a janela dos céus e vou dar a bênção tal que você precisa. Por isso que eu te digo, a bênção tal que você precisa é qual? É o ar para respirar, é os olhos bons para enxergar, entendeu? Nossa, entendi. Entendeu? Então, tipo assim, isso aqui é uma coisa bíblica. Agora, esse negócio de vender um copo por 1.000, uma flor por 200, um grão por 15, isso daí é coisa, é caminhos enganosos, caminhos enganosos. Outra coisa, oferta. Oferta você vai lá, dá, a mão direita não sabe o que a mão esquerda deu. Entendi. Então, se tu tá indo numa igreja que o cara te pede 100, te pede 1.000, te pede 10.000, não, traga aqui que Deus vai te abençoar dependendo se você der 1.000. Isso é mentira, caia fora, que é falsidade. Não tem, né? É A falsidade. pessoa tem que, não pode... Oferta missionária, você ajuda quem Deus tocar no teu coração, tá passando por um mendigo, por alguém, sentindo o coração. Não, a igreja está ajudando crianças, está ajudando com cesta básica, está ajudando, vai lá, ajuda, Deus vai te abençoar, é outra coisa, é outra história. Agora, determinar valores, isso daí é falsidade. Quem faz isso muito é o meu amigo Belo, que faz de filantropia, ajuda muitas pessoas, dá fruta. Isso daí é coisas erradas. Antes de eu só vou testemunhar aqui para você, antes de eu assumir igreja, eu sempre vinha na rua, eu só vinha tipo, faxinar a Xanxerê, Chapecó, o trajeto mais que a gente faz. Tava indo um mendigo, alguém na rua, eu ia com o carro, sentindo o coração, ia até o posto mais próximo, ia lá, comprava um lanche, um pastel, alguma coisa, um refrigerante, trazia de volta e dava para ele. Muitas pessoas choravam, sentiam, Sim. Né? E um dia eu vindo para casa, em Xanxerê, tinha um mendigo no posto lá. E às vezes Deus te prova. Ah, é? Às vezes Deus te prova. E eu passando uma necessidade financeira naquela época lá. E eu passei por ele assim, e Deus disse, vai ali, pega a melhor marmita e traz para ele. Olha só. E eu vim para casa, disse, mas depois eu vou. Vim para casa, quando sentei para almoçar, o Senhor falou comigo, você está comendo aí e ele está te esperando lá. Eu abandonei o prato, fui lá, pedi pro moço lá, só faz a melhor marmita, assim, que eu vou levar para aquela pessoa. Quando eu cheguei lá, para entregar para ele, sem me conhecer, ele disse para mim assim, eu sabia que você vinha aqui. Tu vê que já é? Daí eu disse, daí cheguei, sentei, fiquei escutando a história dele. Sim. E ele revelou coisas para minha vida que só eu sabia, através de Deus. Revelou coisas para minha vida que só eu sabia através de Deus, eu entreguei para ele. Daí ele disse, não precisa, isso que eu vou comer amanhã, hoje eu já tenho. Ele abriu, ele tinha um pote de sorvete, assim, metade de polenta e metade de arroz. E feliz e cantou hinos que você canta na igreja, se alegrou, falou em línguas assim de anjos e tal, e revelou a minha vida coisas que só eu sabia. Daí eu vi, disse, olha, Deus está na vida dessa pessoa aqui, desse mendigo. Tu vê, né? Aí fui para casa feliz. Almocei, fiquei lá um pouquinho, eu disse, vou lá falar com ele de novo. Quando eu cheguei lá, não achei mais. Que coisa é? Vim com o cara até Xanxerê, não achei. Fui com o cara até Varjão, não achei mais ele. Andei na cidade, Nunca não achei mais mais achou ele. o cara? Nunca mais vi ele. Que coisa, hein? Entende? Então é o que diz a Bíblia. Às vezes tem anjos que passam na vida da gente para provar nossa fé e provar se nós somos mão fechada ou não. Através de mendigos, andarilhos, pessoas que você nem imagina. E temos que ajudar, né? Entende? Então isso daqui é questão particular de cada um, gratidão de cada um por que Deus faz na tua vida. Ajudar o pobre, entende? Isso é mandamento de Deus, ajudar. Tem uma viúva precisando, ajudar um órfão necessitado, um mendigo, um andarilho. Isso é bênção de Deus que só vai te trazer bênçãos financeiras e saúde também.
Então, quanto mais eu ajudar, mais sou ajudado por Deus. Se você porque assim, outra coisa, você tem que ajudar naquilo que Deus toca no teu coração. Entendi. Não para fazer moral, não, né? por barganha, né? Tipo assim, vou ajudar com 1.000 para mim ganhar 100. Não, Deus não trabalha dessa maneira. Deus ajuda cada um de nós segundo a nossa fidelidade e sinceridade com Ele. Porque Deus, antes de nós pensar, Ele já sabe o que nós pensamos. É verdade. Então Deus é santo, né? Então por isso que eu digo assim, como você falou, se você está indo em alguma igreja, se você está indo em algum lugar e a pessoa está te extorquindo, caia fora que esse caminho não é de Deus, não. Não é de Deus, você vai se frustrar. Eu tenho amigos meus que perderam carro, perderam muita coisa e não chegaram em lugar nenhum. Depois vieram me questionar, Deus, não, a Bíblia fala assim, ó, o que passar disso é procedência maligna, não tem nada a ver com Deus. Que bacana. Vamos finalizar com uma oração, pode ser também, pastor? Pode ser. Uma oração. Muito obrigado aí pela nossa audiência. Daqui a alguns dias eu vou trazer ele novamente aqui. Muito bacana a tua entrevista. Eu acho que essa matéria as pessoas vão ver aqui, tanto no Xanxerê News, a nível nacional no YouTube. Eu também vou botar cortes no TikTok. Muito obrigado mesmo. E a gente vai trazer novamente aí o pastor aí, se o senhor permitir, para perguntas. As pessoas vão perguntar e questionar aí. A tua história, quem acompanhou, é sobrenatural. Para finalizar, então, vamos orar aí. E lembrando que Faxinal dos Guedes e também... você pode entrar em contato comigo, ele vai deixar o telefone, ele também visita pessoas aqui em Xanxerê. Visitamos empresa, enfim, hospital, o que precisar a gente vem. Então vamos finalizar aí, pastor, com uma oração aí, uma palavra aí para a turma. Então aqui quero agradecer nosso grande amigo aí por essa oportunidade que nos deu, né? Queremos agradecer você que está ouvindo, assistindo, você que vai assistir ainda. E a gente, como a gente falou, a gente não está aqui para pregar religião, a gente não está aqui para ser melhor que ninguém, a gente jamais vai pensar uma coisa dessa. A gente só está aqui para falar com você a experiência de vida que eu tive, né? Porque o nosso dia é hoje, daqui um pouquinho mais a gente vai dormir, então o que acontece? O sono, ele é o caminho da morte. Quando a gente dorme, você pode olhar no teu relógio agora, eu vou dormir agora, 8h30, você dorme 10 minutos, você não sabe mais quanto tempo você dormiu. Você não sabe, entende? Então, e o Senhor está para chamar a nossa vida a qualquer momento. Quando a gente acorda, a gente ganha uma senha na mão. Não sabe se nós vamos ser chamados ao final do dia, no meio-dia ou quantas horas durante o dia. O que nós precisamos é se achegar a Deus. Nós estamos falando para pessoas que acreditam na Bíblia, que acreditam em Deus, que acreditam em salvação e vida eterna, né? Claro, tem pessoas que não acreditam, a gente respeita também. Sim. Só que quando teu corpo tombar aqui na terra, você vai ver essa parte que nós estamos falando aí do outro lado da vida. Mas enfim, quem julga é Deus, nós não julgamos ninguém. Então a gente se coloca à disposição, como o nosso amigo falou, precisando, vai estar o nosso número de telefone aí, pode chamar nas empresas, em qualquer lugar, na tua casa, para uma visita, para uma conversa, a gente vai lá falar o que Deus fala, o que está na Bíblia. Com certeza tem uma Bíblia em casa, vamos ler na tua Bíblia aí que você vai ver o que Deus tem para a tua vida. E quero orar por ti, de repente você está aí há um tempo desviado da igreja, você está fora da igreja, você, quem sabe, precisava dessa mensagem, né? Uma vez Deus falou para mim ir lá orar para uma pessoa que ele era podemos dizer assim, um macumbeiro da cidade. Certo. E Deus me levou para falar com ele precisava e aceitou Jesus, como a gente leu no começo aqui, e Deus sabe o que fez, porque Deus dá oportunidade para todos, como Ele deu para o ladrão da cruz, Ele deu para mim, dá para todos que quiserem. Quem sabe você tem vivido uma vida assim, que só você sabe como você tem vivido, mas você quer fazer um propósito com Deus, coloca a mão no teu coração, peça perdão para Ele, que Ele é um Deus perdoador, como o nosso amigo falou aqui. Ele não julgou ninguém. A mulher mais pecadora, mais prostituta que tinha, ele perdoou, senão ninguém vai fazer nada para ela, porque eu vim para salvar ela. Ele veio para salvar você, veio para salvar mim, veio para salvar todos nós. Então coloca a mão no teu coração aí, feche teus olhos, enfim, dobre os teus joelhos, faça o que você sentir no teu coração. E peça perdão para Deus. Confessa. Senhor, eu creio que o Senhor é o Salvador, que o Senhor está vivo. Como fala em Marcos capítulo 15, versículo 16, se não me foge a memória, Ele está vivo, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por ti. É só Ele que pode nos dar o perdão, só Ele que pode nos dar o direito de salvação. Senhor Jesus, eu agradeço a Ti pela oportunidade, Senhor, que o nosso amigo nos deu para estar aqui, nessa live aqui, Senhor. Agradeço a Ti pelas pessoas que estão ouvindo, que estão aqui, Senhor, também mandando perguntas, mensagens. Mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós, o Senhor sabe o nosso endereço,
O Senhor foi claro, Senhor, quando o Senhor estava na terra e falou para seus discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo: vocês têm que temer a Deus, a meu Pai que me enviou, porque Ele sim tem poder de matar o homem e lançar no inferno ou dar salvação. E também sabe quantos fios de cabelo vocês têm na cabeça. Então, Jesus, eu sei que o Senhor é todo-poderoso, eu sei que o Deus, Criador dos céus e da terra, que por amor à humanidade enviou o Senhor para nos salvar, pode também mudar a vida dessa pessoa que vai estar ouvindo essa oração, essa pessoa que vai estar se colocando a partir de hoje na Tua presença, buscando a Tua presença. Eu te peço, amado e amigo Espírito Santo de Deus, vai ao encontro dessa pessoa nessa hora e muda a vida dela, muda o caminho dela, como o Senhor mudou o caminho de muitas pessoas que andavam errantes quando o Senhor andava na terra. Muda o caminho dessas pessoas, assim como o Senhor mudou a minha vida, o meu caminho, que era o pior dos pecadores. Eu estou aqui, Senhor, para testificar e testemunhar e oferecer a Ti uma oportunidade através da minha vida para essas pessoas Te aceitarem. Deus abençoe você, tua casa, tua família, tua empresa, teu comércio. Deus é contigo. Deus é maior. Deus é o Todo-Poderoso. Muito obrigado, pastor, muito obrigado mesmo. E a gente vai trazer ele daqui semana que vem, e você pode fazer as suas perguntas. Muito obrigado, e a gente está no Xanxerê News. Muito obrigado mesmo, pastor. Deus abençoe.